Olá, meus amigos e amigas, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, que Jesus nos inspire, nos abençoe a todos em mais esta noite de estudos de O Livro dos Espíritos, como estamos fazendo já há um bom tempo, né? Um abraço a todos aqueles que possam acompanhar em outros dias. Nossa boa noite aqui a Jane Mendonça aqui no Instagram, muito bem-vinda, Divina Arruda, muito boa noite. Hoje dia 25 de novembro de 2021. Nós estudamos na semana passada o tópico faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos, né? Vimos na semana passada. E hoje nós vamos partir do tópico influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Porque primeiro a gente falou da questão deles penetrarem os pensamentos e agora qual a influência que eles exercem, né, nas nossas ações, nos nossos pensamentos também. A Beth Oliveira aqui também, boa noite, Beth, muito bem-vinda. E os amigos e amigas aqui também do Facebook, a Larissa Mello, boa noite, Larissa, bem-vinda. A Loiva Carnop, muito boa noite, amiga distante aqui, né, Loiva? Neuza Marquisola, muito bem-vinda, boa noite. Marco Antônio Macedo, olha só quem está aqui, um amigão. Trabalhamos junto. Um abraço, viu, Marquinhos? Muito bom te ver aqui também. A Cláudia Almeida. Bem-vinda, Cláudia, sempre estudando conosco. A Rosa Luzia Soares também. Sempre juntos. A Lélia a Rosa Arce também. Tem acompanhado sempre. Boa noite, Lélia. Puxa, olha quem está aqui. Que alegria. O amigo Jorge Jossi Wagner. Palestrante famoso aí, tem um canal no YouTube também que divulga várias palestras que realiza. Muito bem-vindo, Jorge. Enquanto estiver aqui, nos ajude aí também com o teu conhecimento. Maraísa Bulgarelli, bem-vinda, boa noite. Eugênia Arruda, olha só o nosso amigo do Calvário ao Céu aqui também. Um abração, Eugênio. A Jane Mendonça, comentando aqui, né, legal com a Beth Oliveira. A Rô Marcondes também, está sem som. Ei, Rô, cada dia tem um problema. O que será? Vocês estão no Instagram, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? A Rô está dizendo que não tem som. Ah, agora melhorou, então tá bom. Celinha Lombardo aqui também no Face, né? Pessoal, muito bem-vindos, é uma grande alegria cada oportunidade que nós temos para estudarmos nessa obra tão importante. Ana Lúcia Olive também, muito boa noite, bem-vinda. Bom, pessoal, nós vamos hoje iniciarmos pela questão número 467, tá? Nós começamos esse tópico. Obrigado, Jane. Valeu, obrigado pelo retorno. Então tá bom, Lourdes, obrigado também. Nós começamos esse tópico, pessoal, na semana passada, né? E hoje nós vamos dar sequência para ver se a gente consegue concluí-lo. Que é a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Até que ponto, né, que os espíritos influenciam-nos, né, nos pensamentos, nos nossos atos, tá bom? Então nós vamos partir dessa questão 467, que diz assim: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-los ao mal? E eles respondem, os espíritos superiores, né? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Essa pergunta, pessoal,
Obrigado pelo retorno, Rosa. Legal. Essa pergunta ela tem a ver com a questão 459 que nós estudamos semana passada, que eu até comentei que é uma questão muito importante, sempre lembrada nas palestras, geralmente ela é sempre trazida, porque a questão 459, relembrando rapidamente, ela diz assim: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E eles respondem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, pessoal, essa questão 467, ela se refere totalmente à questão 459, porque na questão 459 deu aquela ideia de que os espíritos, vamos dizer, comandam, né, os nossos pensamentos, comandam as nossas ações. Parece que a gente seria um pouco ali como marionete, né, nas mãos dos espíritos. Mas essa questão 467, lembrem-se sempre, se estudarem a questão 459, busquem em sequência a questão 467, porque ela vai dar a orientação complementar para nós entendermos que depende totalmente de nós. Nós não estamos entregues, né, sem defesa na mão dos espíritos. Não é isso. Porque voltando aqui então na 467, pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, é claro a resposta, pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam ou que pelos seus pensamentos os atraem. Bom, ficou muito claro então que nós podemos sim nos libertar da influência, né, que os espíritos queiram exercer sobre nós. Boa noite aqui a Maria Helena Del Arco, bem-vinda Maria Helena, o querido amigo André Tarifa de São Paulo também, palestrante, fizemos já live junto, bem-vindo André, um abração. Então ficou claro que nós podemos nos livrar da influência dos espíritos, né? Não é algo sem controle, que nós não temos como nos defender. Só que é lógico, vamos deixar claro, os espíritos nos influenciam sim, muito, né, como está dito. Por que eles influenciam? Porque nós abrimos as chamadas brechas, né? Nós oferecemos condições para que eles nos influenciem. Sempre é a questão da sintonia, afinidade, depende muito de nós permitirmos que eles assim possam agir, né? Então vejam o que eles disseram aqui: pelos nossos desejos nós chamamos os espíritos. Porque a hora que a gente deseja algo que não é legal, que não é bom, tem aqueles irmãos desencarnados que também gostam desses desejos que nós estamos tendo. O que eles fazem? São atraídos para nós e vêm, né, potencializar esse desejo nosso. Então eles vêm para nos influenciar, para que a gente dê sim vazão, né, que a gente dê continuidade àquilo que nós estamos pensando. E pelos nossos pensamentos os atraímos. Então são os desejos e os pensamentos que nós atraímos esses espíritos. Não podemos culpá-los, vocês concordam? Muita gente diz assim: mas foi o obsessor, eu só agi assim porque fui influenciado. Mas só foi influenciado porque ofereceu condição de ser influenciado. Quem tem bons pensamentos somente, quem não abre as brechas espirituais, quem está sempre vigilante, em oração, esse não sofre influência ruim, dificilmente, porque está sempre, né? É que é muito difícil, nós oscilamos, né? Uma hora a gente está bem, uma hora a gente está com pensamentos elevados, mas de repente a gente já baixa o padrão vibratório, né? Então, para a gente perceber, né, pessoal, como que é importante nós tentarmos o máximo mantermos os bons pensamentos, mantermos-nos em oração, sempre com atividades no bem, que a gente possa ter uma constância, né, de atividades salutares, evitar palavras, né, que são de certa forma ruins, né, prejudiciais, agressivas, ofensivas, né, tudo isso prejudica. Se a gente percebe pensamentos ruins, que a gente possa ir logo
substituindo esses pensamentos por outros melhores, né? Então, depende muito de nós, né? Fica bem claro isso. O amigo Paulo Malerba também, muito bem-vindo, Paulo, um abraço. Bom, a Divina disse aqui, né? Eles podem nos influenciar tanto para o bem quanto para o mal. Muito legal, né? A Divina já fazendo uma observação aqui que nós falaríamos, mas já vamos antecipar. Porque quando a gente fala influência dos espíritos sobre nós, a gente já fica com aquela ideia de uma influência ruim, né? Uma influência perniciosa, uma influência má. Mas tem as influências boas, né? Como a Divina está colocando aqui. Nós, graças a Deus, somos influenciados também para o bem, né? Se a gente se predispõe a algo de bom, lógico que a gente vai atrair, como eu disse ali, nossos desejos, nossos pensamentos. A gente pode ter o desejo de fazer o bem, pode ter pensamentos, né, elevados, bons, então a gente atrai espíritos bons. Ana Maestro também, Ana Cláudia, bem-vinda, querida amiga lá do Rafael Latorre também. Bom, quanto a essa questão, pessoal, acho que deu para dar uma ideia aí, né? Vamos ver, a Celinha está colocando assim, aqui. Assim como amigos encarnados que querem nos encaminhar a qualquer coisa que só devemos aceitar ou não, seja qual for as influências. Então, justamente isso, né? Só devemos aceitar ou não, né? Porque eles vão tentar sugerir para nós, sempre. A gente está rodeado de espíritos, né? Então, depende de nós aceitarmos ou não. A influência, quando é boa, lógico que a gente procura, né, aceitar, aproveitar desses bons pensamentos, dessas inspirações que nós recebemos, né, de espíritos elevados. Mas aquelas que a gente percebe pensamentos ruins, o problema, né, pessoal, é que a gente ainda tem as nossas, tudo aquilo que a gente está trabalhando para se melhorar, né, as imperfeições, os vícios, né, tantas coisas que a gente arrasta aí de um passado, né, e a gente tem dificuldade para mudar isso de repente. Então os espíritos vão se aproveitando dessas situações nossas que a gente oferece aí, essas brechas, né, essas oportunidades para que eles nos instiguem aí a algo ruim. Bom, mas dando sequência aqui ao assunto ainda, se alguém depois quiser comentar mais aí, pode registrar o comentário, tá bom? Nós vamos para 468, que pergunta assim: renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Veja que os espíritos respondem num tom humorado essa pergunta, né? Eles respondem assim: que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocai o rato. Olha que resposta bem humorada que eles oferecem, né? A Divina colocando aqui: existe influência de encarnado para encarnado também, tanto boa quanto ruim. Existe, né? Quando a gente fala em obsessões, por exemplo, né, existe obsessões de encarnado para encarnado também. Então essa influência, a gente está sendo influenciado pelos espíritos e também pelas pessoas, né, com as quais nós temos convivências. As pessoas são bem perceptíveis, né? A gente ouve ali um conselho, uma orientação, ou vê um exemplo bom ou um exemplo mau daquela pessoa, tudo isso nos influencia. Os espíritos é que a gente não percebe, né? Às vezes a gente nem percebe e estamos sendo influenciados. Bom, mas aqui na 468, né, estão dizendo que os espíritos, quando nós rejeitamos as sugestões que eles nos oferecem, vamos supor, um espírito chega, tenta nos induzir ao mal, sugere um pensamento ruim para nós. Então vem aquela ideia, passa pela nossa mente, a gente vai trabalhar esse pensamento, mas se a gente está, vamos dizer, vigilante, tentando se melhorar, a gente diz: não, eu não quero fazer isso, e já rejeita esse pensamento.
Então o que acontece? Se a gente vai rejeitando sempre as sugestões ruins que eles nos transmitem, né? A gente começa a mudar a faixa vibratória, a gente começa a elevar-se espiritualmente o padrão, né, vibratório. Então, se eles vão tentando várias vezes e vão percebendo que nós já estamos criando dificuldades para aceitar as sugestões deles, né, eles vão começando a desistir. Porque os espíritos não querem muito trabalho, eles querem alguém que aceite mais fácil aquelas más influências que eles vêm trazer. Se nós estamos colocando, né, um grau de dificuldade maior para aceitar, eles já vão procurar outra pessoa que seja mais fácil, né? Fica claro isso, né? Porque só que aí, veja bem o que eles dizem aqui, né, pessoal? Eles colocam um entretanto na resposta, né? Quer dizer, eles podem nos deixar em paz, entretanto, ficam à espreita de um momento propício. Como o cão, como o que eles dizem lá, como o cão que tocai o rato, fica ali só observando, né? Então, não quer dizer que eles vão nos deixar tranquilos. Eles vão afastar-se por um tempo, mas se eles quiserem, né, eles vão ficar nos observando. Eles vão pensar assim, esse daí ou essa daí não é tão forte assim. Eu vou esperar um tempo, eles vão cair de novo, eles vão baixar o padrão vibratório, aí eu ataco. Então, assim, os espíritos podem, né, ficar nos observando, tentando mais vezes, né? Aí depende do que? Da nossa perseverança, né, de manter essa boa postura. A Jane dizendo aqui, né, verdade divina, né? Somos pensamentos e energia, respondendo para a divina, legal, né? A divina, o melhor é não dar brecha, porque depois fica difícil de se livrar. Então, esse é a questão aí, né? Evitar realmente de oferecer condições para que eles possam nos influenciar, né? A Cleusa Bueno também chegando aí, boa noite. Valdir Borges, bem-vindos. Eliane Ferreira Gomes dizendo vigiar sempre. É isso aí, pessoal. Então a gente vai vendo que esse tópico aqui, o detalhe é vigiar e orar, né? Como Jesus sempre recomendou. É que é difícil, nós sabemos, né? A gente está num dia às vezes tumultuado, de repente você se envolve num problema, numa situação ali que você perde o controle, né? Você acaba se desequilibrando emocionalmente, você acaba agindo de uma forma ruim, de repente parte por uma agressão verbal, né? Então assim, a gente desequilibra, né? A gente acaba perdendo aquele bom padrão vibratório que seria benéfico mantermos sempre. Então a gente precisa estar sempre nos observando, sempre cautelosos. A hora que a gente percebe que a situação complicou, se a gente está no meio de um drama ali, um momento difícil, uma situação ruim, o ideal é que a gente se afaste, né? Afaste um pouco, respira fundo, toma uma água. Lembra lá em Nosso Lar, né, que eles falavam, coloca a água na boca. Aí ele falava, não engole não. Tipo assim, ficava com aquela água na boca para não ficar falando nada de ruim, né? Então, às vezes, se a gente está naquele momento de agressão verbal, de discussão, afaste-se, põe uma água na boca, né? Para a gente evitar de manter essas situações aí que nos prejudicam, porque ali a gente vai, né, sintonizar-se às vezes com espíritos que querem, tem espíritos que gostam simplesmente de bagunça, né, de diversão. Eles ficam às vezes tentando provocar essas situações ruins para nós e eles ficam rindo das nossas atitudes ali, né? Então sempre muito cuidado. Simone Camargo também, nossa amiga, sempre acompanhando, boa noite. Maria Virgínia Caffer também. Que isso, não preocupe com atrasos, vai chegando conforme dá e está tudo em ordem. Legal, Maraísa, obrigado. Bom, tudo bem até aí, pessoal? Nós vamos agora para a questão 469, tá?
Estou um pouco nariz entupido aqui das minhas rinites. Tem que fazer um tempinho que não voltava, né? Vamos ser otimistas que está melhorando. Questão 469 diz assim: por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Vejam que antes Allan Kardec havia perguntado se nós poderíamos nos livrar da influência, né? Agora ele quer saber como que faz para neutralizar, ele quer um meio prático, né? Allan Kardec ia, né, desmembrando as questões para aprofundar o assunto. Agora ele quer uma dica bem clara assim, de como que nós podemos fazer para neutralizar a influência dos maus espíritos, né? Lembrando sempre, quando nós falamos maus espíritos, maus temporariamente. Todos nós, sem exceção, vamos nos tornar bons espíritos, né? Haveremos de chegar numa condição de felicidade verdadeira, uma grande elevação espiritual. Então, quando a gente fala maus espíritos, são maus temporariamente, vão se tornar bons um dia também, atraindo os bons espíritos. É isso aí, né, Divino? Bom, então, ele pergunta como podemos, a Jane colocando aqui, né, rindo das nossas inferioridades morais e espirituais de ontem e de hoje. Infelizmente, né, Jane, eles ficam rindo mesmo. Tem espíritos que não têm, assim, não despertaram para a seriedade, né, da evolução espiritual. Eles acham que, né, a vida espiritual é só para distração, né? Eles não estão ainda compreendendo que vão reencarnar, precisam se preparar, eles levam tudo na brincadeira, né? Então, infelizmente, lembra que a gente estudou escala espírita, né? E lá tem uma das classes, né, que eles chamam dos espíritos zombeteiros, né, brincalhões. Bom, mas voltando aqui para a questão 469, né, como que nós podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Olha aqui a resposta que eles dão: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que resposta bela, né, que eles oferecem. Jane dizendo aqui também: graças a Deus estamos buscando, né, a luz do caminho, que é Jesus. Graças a Deus, Jane, já estamos despertando para isso, né? A Ana Maria Salvador aqui também. Boa noite, Ana. Muito bem-vinda, viu? Uma amiga muito querida. Dizendo aqui obrigada por mais esse momento de aprendizado. Eu é que agradeço, viu? A participação aqui de vocês, fico muito feliz. Bom, a resposta que os espíritos dão, então, é bem simples, né? Mas difícil. Porque eles dão duas orientações para a gente neutralizar a influência dos maus espíritos. Duas. Primeiro, praticar o bem. Mas praticar o bem verdadeiramente, né? Sem segundas intenções, aquele bem que a gente faz desinteressado, quando a gente realmente tem desejo de ajudar o semelhante. Então são aquelas ações no bem verdadeiras. Não é aquela situação assim: eu preciso fazer o bem porque eu preciso de auxílio espiritual. A gente está sempre pensando numa recompensa, né? Então não, a gente deveria procurar algo que a gente consiga colocar amor naquilo que a gente faz. Então, um trabalho voluntário, qualquer coisa, né? Se predispor a ouvir alguém que está necessitado de falar, desabafar, né? De repente orientar alguém, fazer pequenos favores para alguém que precisa, uma pessoa idosa, por exemplo, né? Então, qualquer coisa que a gente faça, procurar fazer com amor. Não naquela situação de obrigação ou de esperar recompensa.
Quando a gente faz o bem, né, desinteressadamente, que é aquele desejo de servir verdadeiramente, nós conquistamos, nós atraímos bons espíritos, porque os bons espíritos, né, se ligam àqueles que têm o desejo do bem. Então, chegando os bons espíritos para nos ajudar, já é um caminho para afastar aqueles que estão querendo nos prejudicar. Então, para a gente perceber que o primeiro passo é a prática do bem. Mas a gente vai perceber, pessoal, que só a prática do bem não resolve. Porque vamos dizer que nós estamos no caminho de fazer o bem, mas a gente vai continuar enfrentando vicissitudes, as nossas provas, as nossas expiações. E se a gente, de repente, está enfrentando uma situação difícil, e se de repente a gente perde o controle nessa hora? Se a gente se revolta, se a gente reclama, se a gente baixa ali o padrão vibratório nesse descontrole emocional. Então a gente faz o bem, mas a gente não lida bem com as expiações da vida, com as provas da vida. Por isso que eles dizem, além de fazer o bem, confiança em Deus, ou seja, a certeza de que Deus só nos oferece o melhor. A fé no sentido de confiar em Deus, né? Confiar que se nós estamos passando por um momento difícil, é para o nosso bem, é uma prova que nós muito provavelmente solicitamos antes de reencarnar, e é muito importante mantermos-nos, né, resignados, com bom ânimo. Então, se a gente consegue aliar essas duas coisas, né, a prática do bem com a resignação, com o bom ânimo, aí sim nós conseguimos neutralizar a influência dos maus espíritos. Uma boa noite aqui a Jardim de Prece e Poesia, muito boa noite, viu, aqui no Instagram. E também aqui o nosso amigo Tony Bicalho, querido amigo, participando aqui conosco também. Um abraço, Tony. O Celso Moreira também, muito boa noite, muito bem-vindos, pessoal. Que é a Marlene Pisoni, né? Tá com o nome aqui, um Jardim de Prece e Poesia. Boa noite, Marlene, muito bem-vinda. Bom, e os espíritos dizem aqui também nessa questão que se nós percebemos um mau pensamento, né, que é tão comum recebermos a influência, né, espiritual que nos sugerem maus pensamentos, então além dessa prática do bem, né, e da confiança em Deus, a gente além disso precisa estar atento para, se recebermos pensamentos que não são bons, né, que nós consigamos repelir esses pensamentos que podem nos atrapalhar, porque eles dizem aqui, né, que eles vão trabalhar ali o nosso ponto fraco, que é o nosso orgulho. Então os espíritos sabem muito bem que, em geral, nós temos um problema grave ainda com o orgulho, né? Às vezes eles podem exaltar o nosso orgulho, como acontece muito a fascinação nos médiums, né? Os espíritos vão insuflando, né, o orgulho dos médios, dizendo que eles são maravilhosos, que eles são muito bons médios. Aí a pessoa vai, né, se sentindo muito importante, e é um ponto ali que eles pegam, né, a nossa fraqueza. Então a gente precisa estar muito atento, né, com essa questão dos pensamentos, além de pensamentos ruins, mas também pensamentos que vão mexer com o nosso orgulho, o nosso lado fraco, né? E quanto a essa questão dos pensamentos, a gente sabe que existe uma colocação até de Kardec também, que ele diz que existem 3 níveis, né, com relação aos pensamentos. Ele diz assim, tem pessoas que recebem a influência de mal, passam por a sua mente maus pensamentos, e essas pessoas não combatem esses pensamentos e põem em prática. Esse é o nível mais, né, atrasado ali da evolução espiritual. Aí já existem pessoas que recebem maus pensamentos ou nutrem maus pensamentos, mas combate esses maus pensamentos e não os coloca em prática. Já mostra aí uma evolução, né? Já um caminho já realizado nesse desenvolvimento espiritual, porque a pessoa já está lutando contra as suas más inclinações, como diz lá Kardec na definição dos bons espíritos, né? Bons espíritos.
E existem ainda aquelas pessoas que nem pensam mais no mal, né? Então são 3 níveis importantes para a gente perceber essa diferença evolutiva, né? Creio que a gente possa estar aí, em geral, nessa segunda situação, né? De nutrirmos maus pensamentos, de sermos influenciados por maus pensamentos, mas que a gente possa estar combatendo, né? Não colocando em prática, nem sempre pelo menos, né? Combatendo esses maus pensamentos. Amiga Lica Pombal também aqui no Instagram, muito boa noite, muito bem-vinda. Tudo bem, pessoal, até aí com essa questão também? O amigo Eugênio Arruda aqui no Face dizendo: ir no asilo com a turma do riso, ouvir as histórias que os velhinhos têm para contar. Tá vendo? O Eugênio está dando uma dica aqui da prática do bem, né, Eugênio? A turma aqui de Bebedouro, eles têm, né, essa chamada turma do riso, um trabalho bonito que visitam, né, os asilos, e parece que hospitais também, levando alegria, né, visitando ali uma presença amiga, muito legal, um trabalho muito bonito. Bem lembrado aqui para o Eugênio, sempre cabe mais um, né, Eugênio? Valeu. Vamos então, pessoal, agora para a questão número 471, tá bom? Digo sempre, se alguém estiver registrando algum comentário aí com relação ao anterior, pode continuar que a gente volta, tá bom? Mesmo que avançamos aí para a próxima questão. Na 471, Allan Kardec pergunta assim: quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? Olha, muito interessante isso, né? Porque às vezes nós somos tomados aí dessa situação de angústia, uma ansiedade que a gente não consegue entender o porquê, qual a causa dela, né? Então a resposta é a seguinte: é quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou da que com eles tivestes durante o sono. Então, pessoal, aqueles momentos em que a gente sente essa angústia, uma ansiedade, que a gente não vê a causa aparente, a gente não consegue entender por que estamos sentindo isso, né? Ou também, por outro lado, como eles dizem aqui, uma íntima satisfação, que pode ser algo bom, não vamos só pensar em coisas ruins. A gente pode ter também aquela euforia, aquela alegria, aquela satisfação, que a gente também não sabe explicar por que eu estou sentindo assim. Então eles estão respondendo quase sempre, né? Não vamos fazer regra geral, mas quase sempre pode ser efeito do contato com os espíritos. As influências, né, que nós recebemos, porque nós estamos em constante permuta com os espíritos, sofrendo influências deles e os influenciando também, mesmo sem perceber, por isso que ele diz inconscientemente, né? E também, e boas ou más, né? Sempre lembrando, as influências são boas ou más, depende de como nós estamos oferecendo o campo para isso. Quais nossos desejos, quais nossos pensamentos. Então nós vamos ter a companhia que nós atraímos com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, né? E pode ser também durante o sono. A gente durante o sono, né, tem lá a nossa vivência desdobrados do corpo, né? E a gente tem então relacionamentos com os espíritos, e depende como foram esses contatos, nós podemos despertar, né? A hora que a gente retorna para o corpo, para o despertar, podemos trazer esse estado de alma aí, né? De angústia, de ansiedade ou de íntima satisfação, como disseram. Porque às vezes a gente pode receber durante o sono, por exemplo, né, um espírito vem e nos dá um alerta, um espírito amigo pode vir e nos preparar, fala: olha, você está naquele momento da reencarnação que você vai agora atravessar aquelas provas difíceis que você já
estava ciente antes de reencarnar, que você até escolheu, né, estava dentro do seu planejamento reencarnatório. Então, às vezes, eles podem nos alertar, olha, se prepare que é aquele momento agora. Então, a gente vem, desperta, com essa sensação de que algo meio difícil vai acontecer, né? Então, a gente pode ser tomado dessa situação de angústia, de ansiedade, sem que a gente consiga explicar por quê. Por que estamos sentindo isso? Entenderam? Pode ser influência de um contato ali direto durante a vigília mesmo, né? Essas influenciações que recebemos, como pode ser também um contato durante o sono do corpo, né? Desdobrados, que nós despertamos e trazemos essas vivências aí durante esse período, né, em que estivemos durante o sono do corpo, afastados do corpo. Boa noite, nosso amigo Daniel Teixeira também aqui, muito boa noite, viu? Muito bem-vindo, Daniel. Daniel também sempre realizando as palestras lá no Centro Espírita de Monte Azul Paulista, né? Sempre levando amigos, realizando um trabalho bonito aí de divulgação da doutrina. A nossa amiga Lélia dizendo aqui, cada dia se torna mais claro o estudo. Gratidão. Poxa, que bom, fico muito feliz, Lélia. Que bom que está assim, né? Estou conseguindo ser claro e tentando também, né? Porque às vezes eu estou aqui interpretando a meu modo, né, pessoal? É lógico que eu não tenho a capacidade de extrair tudo que os Espíritos estão nos oferecendo, tanto que a gente percebe que a cada nova vez que nós lemos o Livro dos Espíritos, parece que vemos coisas novas, né? Porque a gente vai aprofundando o nosso entendimento e a cada nova vez a gente percebe mais detalhes, mais sutilezas. Mas fico feliz, né, se de alguma forma estou sendo claro aí e ajudando um pouquinho aí com esse pequeno conhecimento, né? Mas é uma troca, vocês estão aqui, né, me ajudando, por isso que eu peço sempre para que façam, né, os comentários de vocês para a gente ir aprendendo juntos, né? A Divina Arruda está aqui lembrando que o marido, né, Eugênio, disse lá sobre a turma do riso, né? Ela está dando aqui, ó, é todo sábado das 15 horas às 17 horas, está deixando o convite aí, né, Divina? Pessoal de Bebedouro, que quiser participar da turma do riso, que visita os asilos, né? Não sei se hospitais também, né? Todo sábado, né? Das 15 às 17. Legal, obrigado, Divino. Bom, pessoal, a Celina do Carmo também, muito bem-vinda, boa noite, viu, Celina? Nós vamos agora para a questão número 472, tá? Deixe-me ver o horário. Tá. 472, a pergunta é a seguinte: os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las? Olha que pergunta muito boa de Kardec. Porque os espíritos vêm tentar nos atrair ao mal. Ele quer saber, eles vão só aproveitar as situações, as circunstâncias que já existem, ou eles vão criar também novas situações para que a gente possa ser influenciado para o mal? A Divina dizendo que é só os asilos, então, pessoal, turma do riso, sábado, né? Visita aos asilos. Bom, a resposta é a seguinte: aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, vejam só, impelindo-vos, malgrado vosso, para aquilo que cobiçais. Assim, por exemplo, encontra um homem, eles vão dar um exemplo agora, encontra um homem no seu caminho certa quantia. Não penses tenha sido os espíritos que a trouxeram para ali, mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois a de se apoderar da importância achada, enquanto outros lhe sugerem a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. Vejam, pessoal, que coisa, né?
como que os espíritos agem? Nós vamos começando a perceber isso. São as duas coisas. Eles aproveitam das situações que já existem, né? das situações que nós mesmos criamos, que eles aproveitam para nos induzir ao mal, mas eles também podem criar certas circunstâncias, certas situações para ainda mais nos induzir ao mal. E aqui o ponto essencial, quando eles dizem, né? Impelindo-vos malgrado vosso para aquilo que cobiçais. Vejam, os espíritos sabem o que nós cobiçamos. Eles nos observam, né? Então os espíritos percebem qual é a nossa maior fraqueza, aquilo que é objeto de cobiça nossa. E aí o que eles fazem? Potencializam o nosso desejo. Pessoal, aqui é muito sério isso. Eu quero lembrar aqui, nesse ponto, uma obra de André Luiz, que eu adoro, né? A série André Luiz, estou sempre aqui citando. André Luiz, no livro Ação e Reação, psicografia, né, de Chico Xavier, ele fala em um dos capítulos do que ele chama desejo central. Não sei se algum de vocês já leram e vão se recordar. Porque André Luiz diz que todos nós temos desejos imediatistas, desejos comuns do dia a dia. Toda hora a gente deseja uma coisa, deseja outra, tem vontade de uma coisa, quer fazer uma coisa, quer fazer outra. Esses ele chama de desejos imediatistas, ou desejos comuns. Mas aí André Luiz nos fala que além desses desejos comuns, nós temos o que ele chama desejo central. Vejam só o que é isso. Desejo central, André Luiz diz que é aquele que nós, em determinada fase da vida, elegemos como o mais importante. Então vejam só, a gente passa por um desejo, por outro, volta naquele desejo central. A gente pensa uma coisa, pensa outra, volta naquele desejo central. Um desejo que é aquele que nos move naquele momento. É aquele objetivo mais claro que a gente tem. Tipo, pode ser bom como pode ser ruim. De repente, dando um exemplo, como André Luiz deu lá no livro, a pessoa pode ser apegada em excesso ao dinheiro. Então, essa pessoa, o desejo central dela é aumentar a sua posse. É ter cada vez mais. Essa pessoa quer aumentar a sua fortuna. Então ela tem um desejo, tem outro, volta ali naquele. Ela está sempre lembrando daquele desejo central. Está sempre vivendo em função daquele desejo central. E aí o que os espíritos fazem? Percebem qual é o desejo central nosso e potencializam. Eles vão nos deixar querendo mais ainda realizar esse desejo. Vocês entenderam quanto é sério isso? Então, se um desejo nosso não é legal, não é bom, né? Como é comum, porque nós somos espíritos imperfeitos ainda, né? Então os espíritos podem potencializar esse desejo, essa fraqueza moral nossa, né? Eu dei só um exemplo, pensem aí, pode ser vários outros exemplos, tá? Então André Luiz chama de desejo central. Como a gente viu lá no exemplo da questão, eles disseram que o homem achou certa quantia. Então veja, não foram os espíritos que levaram dinheiro para colocar lá no caminho daquele homem. Os espíritos não atuam sobre a matéria, a gente precisa ficar bem claro isso. Eles não pegam as coisas materiais, mas eles trabalham a nível de pensamento. Então o que eles fizeram nesse exemplo? Sugeriram aquele homem que passasse por aquele caminho. Eles sabiam que naquele caminho tinha um dinheiro lá perdido. E eles induzem o homem a passar por aquele lugar para que ele se apodere do dinheiro. Aí vem outros espíritos e sugerem a ideia de devolver ao dono. É sempre aquela ideia. Uns nos instigam ao mal e outros tentam nos ajudar. Fica a decisão por nossa conta. O que nós vamos fazer? Vamos devolver ou vamos nos apropriar, né,
desse dinheiro. Então é um exemplo que eles dão, como que os espíritos atuam a nível de pensamento. Então, muitas vezes na nossa vida, pessoal, a gente está sofrendo essas influências. Ó, faça aquilo, né? Siga por aqui, ou fale tal coisa. A gente está sendo bombardeado. Por isso que a gente precisa estar sempre analisando, será que é legal isso que eu vou fazer? Pensem antes, né? A gente não pode agir por impulso. Vem o pensamento e já põe em prática. A gente precisa sempre estar refletindo, analisando e estando ciente de que podem ser pensamentos de outros que querem nos prejudicar, a gente fica mais atento, né? Vocês concordam? Se a gente está bem ciente que a gente sofre esse bombardeio de pensamentos, a gente vai passar a pensar mais. Opa, esse pensamento não é meu. Eu não vou colocar esse pensamento em prática, né? E assim a gente vai tentando, né, crescer aí espiritualmente. Tudo bem até aí, pessoal? Parece que tem uma colocação aqui da querida amiga Celinha, né? É como nos desenhos. Em um ouvido fala o capetinha e no outro o anjinho. Vence aquele que está dentro de nós, o desejo central. Legal, é esse exemplo mesmo. Um aqui do lado, outro do outro, né? Um fala faz, outro fala não. E quem vai decidir somos nós. Então fica bem claro que a decisão é nossa. A nossa querida amiga Ana Lúcia Vacaro Matias também. Muito boa noite, Ana Lúcia. Lá do Centro Espírita Amigos do Bem, tivemos a alegria de participar um dia também com o projeto, né, que é realizado lá, Frases de Jesus. Muito bem-vinda, Ana Lúcia, que realiza um belo trabalho também de divulgação da doutrina, né, com o seu marido Alexandre, né? Muito bem-vinda, viu? Tudo bem? Então aí, pessoal, tudo em ordem até aqui? Eu acho que dá pra gente avançar mais uma questão ainda, tá? Vamos aproveitar bem os minutinhos que nos restam aí, né? Deixa eu ver aqui. Eu preciso lembrar, pessoal, de dar um recadinho no final. Me ajudem se eu esquecer, eu preciso dar um recado importante depois de mais uma questão aqui ainda, tá? Vamos ver agora a questão 473. Pode um espírito tomar temporariamente... pessoal, espera um minutinho só. Estou marcando o toque aqui, eu esqueci de falar um detalhe. Nós encerramos um tópico aqui, tá? Quase que eu passo sem comentar. Nós encerramos esse tópico e agora começaremos um tópico novo, tá? Que chama possessos. É bem interessante também. Sobre essa questão da possessão, né? Um termo que a gente vai tentar aqui compreender, porque nem chega a ser muito usado atualmente, né? A questão da possessão. Estamos ainda dentro do capítulo 9, segunda parte do livro, tá? Mas agora o termo possessos, certo? Que é a questão 473, que diz assim: pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado nesse corpo? Vejam que interessante, né? Aquela ideia assim, o espírito pode entrar no corpo de outra pessoa, aquela questão demoníaca até, né, da possessão de um espírito que vem tomar posse do corpo de outra pessoa. Vamos tentar entender isso, né? E eles dizem: o espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas, vejam bem, mas o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material. Então, muito claro está aqui que um espírito não pode tomar o lugar do outro. Tipo assim, porque tem pessoas que acham que o espírito entra dentro do corpo, né?
Então, o espírito não entra num corpo como se entra numa casa, por isso que eles dão até o exemplo, né? Porque nós precisamos sempre ter em mente que nós, espíritos encarnados que estamos ligados ao corpo, né? A gente está ligado ao corpo pelo corpo espiritual, pelo perispírito. Não dá para um espírito expulsar a pessoa do corpo e tomar posse desse corpo, certo? Isso é o que daria aquela ideia de possessão, tomar posse do corpo, né? Não é isso que acontece. O que acontece é que disseram aqui, identidade entre eles, né? Semelhança, afinidades, semelhança de gosto, né? Então aqui diz que o encarnado atrai o outro, né, o desencarnado, pela sua conduta e pensamentos, pelas seus desejos, suas viciações, suas imperfeições. Ele acaba atraindo aquele que gosta das mesmas coisas. Então os dois vão ali, vamos dar um exemplo, tem até um vídeo, pessoal, se alguém quiser ver na internet, é um vídeo até meio pesado ali de uma pessoa que, se baseando no livro Sexo e Destino de André Luiz, de uma pessoa que sofre ali uma obsessão de um espírito que era dado ao vício da bebida. E ele induz o encarnado a beber. Na hora que ele quer beber, ele diz para o encarnado, vamos beber. E o encarnado nem resiste, vai lá e abre, né, a garrafa e acaba tomando aquela bebida alcoólica. Para a gente perceber o nível, né, de influenciação de um espírito que tem semelhança de gosto aí no caso, né? Então, aí eles dizem o mas, né? Eles colocam o mas para mudar a ideia, mas é o encarnado quem sempre atua conforme quer. A gente não é dominado sem ter como resistir. Se nós somos dominados por esses que nos influenciam, é porque não temos vontade firme. Porque eles dizem aqui, se tiver vontade firme, né, e desejo de mudança, pode resistir e se libertar dessa influência. É que o problema é que a gente gosta da mesma coisa que aquele espírito gosta. Se a gente ainda se mantém com as viciações, né, com os nossos desejos em desequilíbrio, a gente atrai e acaba sentindo um prazer. Então a gente faz aquilo e às vezes estamos sendo acompanhados espiritualmente por aqueles que mantêm, né, mesmo desencarnados, o desejo de prosseguir com essas situações tão lamentáveis, né? E são em vários níveis aí, né? O que mais que a gente poderia comentar aqui? Muitas vezes, pessoal, então fica claro que muitas vezes nós vamos precisar de auxílio. Nós vamos falar ainda mais sobre essa possessão na questão seguinte, não vai dar tempo para a gente falar hoje, o horário não vai permitir. Mas na semana que vem a gente vai abordar ainda essa questão, porque nós vamos ver que o termo mais propício é subjugação. Nós vamos falar mais na questão seguinte, que trata da subjugação, que é um termo que Allan Kardec usa lá no livro dos médiuns, né? E ele fala sobre esse domínio que o espírito exerce sobre a vontade do encarnado, né? Obrigado, Rosa, eu que agradeço, viu? Muito obrigado pelo carinho aí. Então a gente percebe que muitas vezes a gente vai precisar de ajuda, né? Às vezes a gente percebe que a pessoa que está sofrendo essa influência ruim espiritual, essa obsessão que seja, a pessoa às vezes não consegue lidar sozinha com isso e precisa de ajuda. Nós vamos ver isso nas próximas questões. São as chamadas reuniões de desobsessão, quando a gente leva, né, o pedido por aquela pessoa para que possa conversar com aquele espírito obsessor, né, tentando demovê-lo da ideia dessa influenciação tão nefasta que ele exerce sobre essa pessoa, né, que acaba perdendo o domínio das suas forças, né, e acaba cedendo à influência do espírito, a tal ponto que chegavam a usar o termo possessão, como se houvesse um domínio das forças da pessoa.
como se dominasse a vontade da pessoa e a pessoa não tivesse mais forças para reagir, tá? Mas vamos deixar essa questão em aberto ainda, tá? Não encerramos esse assunto. Pena que vamos ter que esperar a próxima semana, porque o tempo não dá hoje. Mas na próxima semana abordaremos essa questão ainda, com a questão 474, estou vendo aqui que é justamente essa, que vai tratar, dar sequência a esse assunto, tá? E falaremos bem mais detalhadamente aí sobre a subjugação, como é que ela acontece. Oi Aline, boa noite, viu? Eu que agradeço. Muito bem-vinda também. Pessoal, nós vamos então ficando por aqui. Eu quero deixar um recado importante para vocês, que é o seguinte: na próxima semana, só na próxima semana, eu não vou conseguir realizar o nosso estudo na quinta-feira, porque eu tenho um compromisso de uma palestra presencial na cidade de Araraquara. Então, eu queria sugerir para vocês, até se vocês puderem dar um retorno aqui, se daria para a gente fazer na quarta o estudo. Eu sei que para nem todos daria, né? Mas não sei, eu vou pensar se seria uma opção a gente fazer na quarta-feira próxima, né? Ou se a gente pula essa semana e deixa sem o estudo. Eu pensei na quarta para a gente não ficar aí, né, um tempo sem esse estudo, ficar aí 15 dias, né, sem o estudo. Se vocês quiserem realizar na quarta, a Rosa disse que travou. Vocês não conseguiram ouvir o recado? Será, pessoal? Alguém pode me dar um retorno se ouviu o recado ou é bom repetir? Aqui no Instagram, confirmar. A Jane está dizendo que entendeu, né? O Marquinho disse normal. Então acho que deu para ouvir, né? Aí, pessoal, se vocês puderem depois deixar aí, se vocês conseguem, né, participar na quarta-feira, ou se preferem que a gente pule essa semana. Se puderem deixar aí a opinião de vocês, vai me ajudar a decidir, tá bom? Se a gente faz na quarta ou se a gente pula, tá bom? Agradeço então muito aí a participação de vocês, como sempre. A palestra da quarta-feira, né, se alguém, na quinta-feira que vem, se alguém quiser acompanhar, ela vai ser transmitida também lá no centro. Ele vai ser presencial, mas eles transmitem também. Nós vamos falar lá sobre a lei de amor, tá? Se alguém quiser acompanhar na quinta. Estou vendo aqui um pessoal já dizendo que pode ser na quarta. Obrigado aí pelo retorno. Mas eu vou confirmar então nas redes sociais. Antes da quarta-feira eu confirmo, tá? Se a gente vai fazer mesmo, tá bom? E aí a gente combina aí como que vai ser. Pessoal, muito obrigado, viu? Olha lá, muita gente dizendo que quarta então, né? Acho que ficaremos então com a quarta-feira. Aqueles que não puderem, né, depois podem acompanhar em outro dia, né, outro horário, né? Pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês mais uma vez. Vamos só agradecer, como sempre fazemos, né? Uma oração rápida de gratidão a Deus por mais essa oportunidade que tivemos para estudar esse livro tão importante, porque o conhecimento, né, daquilo que nos é oferecido através do Livro dos Espíritos nos ajuda muito a compreendermos melhor a nossa realidade espiritual, compreendermos como acontece, né, a interação entre os dois mundos, físico e espiritual, e nos ajuda a vivermos cada vez melhor, compreendendo mais as nossas responsabilidades, aquilo que se espera de nós, o propósito da vida, as leis divinas. É um livro que a gente vai percebendo que nos fornece, né, muita orientação, nos deixa, né, munidos daquilo que precisamos para ter uma boa vivência aqui enquanto encarnados. Então, nossa gratidão a Deus, nosso Pai, a Jesus, o Mestre Maior, que sempre nos ampara a todos, aos bons espíritos amigos, nossos anjos de guarda, por tanto que fazem por todos nós, rogando a Deus que ampare e abençoe nossos lares, que ampare por toda parte esse país, esse planeta Terra, tão necessitado de paz, de entendimento, que
possamos nós realizarmos aquilo que nos cabe, que nos é possível nessa tarefa de contribuir para a paz, né, para a luz do mundo. Como disse Jesus, seja a luz do mundo, o sal da terra, que a gente possa estar bem convicto dessa possibilidade que temos, né, apesar da nossa pequenez espiritual, né, mas que a gente possa realizar aquilo que está dentro das nossas possibilidades para contribuir para um mundo melhor. Em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, o Mestre Maior, encerramos as atividades da noite. Então, meu boa noite a todos, muita paz, um abração a todos, o amigo Alexandre aqui também, uma boa noite, Alexandre. Fiquem com Deus, muito obrigado pela presença de vocês sempre, nos ajudando aí, né, nos motivando para estudarmos. E até a próxima quarta, então vamos ver se a gente realiza na quarta, vamos resolver, depois eu divulgo, tá? Mas que a gente possa aí continuar, né, nosso estudo com muita alegria, com muita disposição. Fiquem com Deus, meus amigos. Até a próxima oportunidade, então. Um abração a todos.